Shalom, povo de propriedade exclusiva de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso devocional diário, que leva ao tema: uma pessoa convertida não põe sua confiança na justiça própria. Por quê? Porque conversão não é justiça moral. Em Gálatas 1, do versículo 13 ao versículo 14, conta a história de Saulo. Ele era apegado às tradições dos seus antepassados. Ele perseguia a igreja de Jesus, a igreja de Deus, e a devastava. Ele fazia parte da elite religiosa de Israel. Ele cumpria rigorosamente os preceitos da lei. Ele era fervoroso em defender a pureza da sua religião. Como se não bastasse, ele foi considerado irrepreensível quanto à justiça preceitada pela lei de Deus. Então, ele fazia tudo aquilo no nome de Deus. Aí, quando nós meditamos na palavra em Filipenses 3:4, olha o que está escrito em Filipenses 3:4, que diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Amém? Então Saulo, ele infelizmente, apesar de toda essas credenciais, ele era apenas um pecador, hipócrita, legalista, orgulhoso, perdido em sua própria justiça moral própria, jamais poderá salvar ou conduzir alguém ao reino de Deus. Então, confiar em sua própria justiça não resolve, e não resolveu, as necessidades desesperadoras da graça de Deus na vida de Saulo, Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3, no seu versículo 20. Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aprendemos, que esse tipo de confiança traz consequências graves. No caso de Saulo, a sua justiça própria o cegou, de tal ponto que ele chegou o extremo, de perseguir a Jesus, perseguindo a sua igreja. Porque perseguindo a igreja de Deus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Saulo, sem saber, ele estava resistindo perigosamente ao próprio Senhor. E não tem como, vencer o Senhor. Olha o que a palavra diz no livro de Atos 26, versículo 12. Com estes intuito
partiu para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, o rei, indo eu a caminho. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu. Ele contando ao rei, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, afirma-te sobre os teus pés, porque por isso te apresse para te constituir ministro e testemunha dentro das coisas tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apresentei ainda. Glória a Deus, amém? Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Aí se converte Saulo em um grande apóstolo Paulo. Então, esse tipo, de confiança traz consequências graves. No caso de Paulo, ele confiou na sua própria justiça, ficou cego, ao ponto de estar cego ao extremo e perseguir o Senhor. Então ele estava lutando contra algo impossível de vencer, e assim agradava, Cada dia ele agravando, terrivelmente a sua culpa. Mas louvado seja Deus, aleluia, pela sua infinita, maravilhosa graça. Tudo mudou quando Cristo se revelou a Saulo. E eu declaro que através dessa leitura o Senhor se revele a você que ainda não teve a experiência de ter a revelação do próprio Jesus na sua vida, mudando tudo completamente, tudo que você fazia por causa da cegueira espiritual, porque era cego, porque não conseguia enxergar a graça maravilhosa de Deus, só enxergava a sua própria justiça. Hoje eu profetizo que você também terá uma revelação profunda através dessa leitura. E Saulo se converteu. Aquele que antes considerava motivo de orgulho, o que usava para exaltar a si mesmo, agora ele havia se transformado em perda. Ele enxergava tudo agora como perda, e sua justiça própria foi exposta como inútil. Agora Paulo, e não só e não mais Saulo, Agora ele é Paulo, não é mais Saulo, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus se revelou para ele, e ele passou a considerar como lixo, algo indigno, desprezível, comparado, à excelência de conhecer e confiar unicamente em Jesus Cristo.
em Cristo, Senhor e Salvador da vida humana. E ainda, Filipenses, né? Filipenses 3, no seu versículo 7 em diante, diz assim, ó: mas o que para mim era lucro, isto considero perca, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E se acho nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para que conheça o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando com ele na sua morte, para dar algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensai de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, Espírito da promessa. A justiça moral, ela é boa. Paulo não está dizendo que não é, mas confiar nela como meio de salvação tem levado milhares a perder a entrada no reino de Deus. Então vamos ter cuidado. A conversão, de fato, transforma o caráter e os atos de uma pessoa, mas não podem confundir. Nós não podemos jamais confundir moralidade com salvação. Jamais houve um moralista que tenha entrado nos céus por seu próprio esforço, amém, e mérito. Então, o conselho que eu deixo para você não arriscaria, e não arrisque a sua alma insistindo no caminho da imoralidade. Da moralidade, amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o único e verdadeiro justo, livra-nós da armadilha de confiar na nossa própria justiça. Eu reconheço que ela não passa de algo inútil diante do Senhor. Dá-nós um coração humilde para que possamos reconhecer a nossa total dependência da Tua graça, Senhor. Nos ensina a descansar somente na obra perfeita de Cristo, para que a nossa vida, Senhor, reflita a verdadeira justiça que vem do Senhor e que é recebida, aleluia, somente pela fé em Cristo Jesus. E eu reconheço que não seremos salvos pela nossa justiça, oh aleluia, o mérito, o esforço humano, mas só seremos salvos pela Tua graça, mediante a fé. E por isso te louvamos eternamente, Senhor Jesus. Te louvamos eternamente, porque só o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. E que nós possamos reconhecer e receber, aleluia, a libertação pelo poder dessa palavra, da revelação profunda dessa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você que crê diz amém.